Então hoje, 19 de julho de 2019, nós estamos no Centro Cultural Zumbi dos Palmares, em Taubaté, no interior de São Paulo. Essa é uma exposição, então já deu para perceber, né, que a gente hoje vai ter um mergulho na história africana, na cultura, descobrir qual foi a influência que os africanos, a cultura trouxe para o nosso país, né? Olá, Solange, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Karen Regina, eu sou produtora de audiovisual, produtora cultural, sou atriz taubatiana, né? Já quero te agradecer, fiquei muito feliz de você ter aceitado fazer essa entrevista, né? Dar um pouquinho do seu tempo pra gente. Estou mais feliz ainda por ter encontrado esse centro cultural aqui tão perto, que eu não poderia imaginar encontrar um acervo tão rico. Eu queria que você se apresentasse pra gente. Bom, eu sou Solange Barbosa, sou licenciada em História, sou coordenadora aqui do Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi dos Palmares. Sou coordenadora também, criadora e coordenadora de um programa cultural e turístico chamado Rota da Liberdade, de mapeamento da diáspora africana na região do Vale do Paraíba e no estado de São Paulo também. Maravilha. Eu queria que você contasse pra gente como que foi, como que esse Centro Cultural Zumbi dos Palmares começou aqui em Taubaté. Então, a história da Zumbi, né, que aqui todo mundo conhece como Zumbi, a Zumbi, porque aqui, em 1994, até pelo trabalho de uma entidade que tinha aqui, de um coletivo de cultura afro-brasileira, o SECAB, foi transformada, então foi construída a Biblioteca Zumbi dos Palmares. Então ela funcionou como biblioteca desde 1994, até que por volta de 2010 a biblioteca foi fechada, o espaço foi fechado. E aí em 2013 a ATUCAT, da qual eu sou presidente, que é a Associação dos Templos de Umbanda e Candomblé de Taubaté e região, tinha no seu escopo, né, ela fundada em 2009, ela tinha no seu escopo, então, a Casa da Cultura Afro-Brasileira. Então, a gente conversou com o administrador, com o prefeito, e solicitou a cessão desse espaço para que a gente instituísse, então, o Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi dos Palmares, que é uma biblioteca temática afro. 90% do acervo é voltado para a produção sobre história, cultura afro-brasileira e africana também. Nós somos nós somos na realidade a única biblioteca temática afro da RM Vale do Paraíba, que é a região metropolitana do Vale do Paraíba, com 39 cidades. Que você contasse um pouquinho pra gente como foi a história africana dentro do nosso país. A gente sabe, né, que o Brasil recebeu aí um contingente durante 350 anos, basicamente, de mais de 10 milhões de negros africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Então, se você pensar que a partir do século XVI, tem gente que fala mesmo, né, que quando a primeira caravela chegou ao Brasil, já tinha negro, já tinha um africano nessas caravelas. Então, se você pensar que desde o século XVI, passando do século XVII, XVIII e XIX, que é no final do século XIX, o último país no mundo a abolir a escravidão foi o Brasil, né, em 1888. Então você pensa nesse contingente de africanos entrando nesse país e formando toda essa sociedade brasileira, culturalmente, socialmente, economicamente. E na história africana, ou até mesmo dessa exposição, tem alguma parte que você, de repente, tem um certo destaque, assim, uma preferência? Tem. Primeiro, toda a história do continente africano, porque as pessoas precisam entender. A exposição, ela deixa isso bem claro. O continente africano não começou com a escravização negra. Sim. Ele já existia, né? Sim. Se você pensar no nascimento da humanidade
com esse perfil que a gente tem agora, é no continente africano que ele nasce. Então, a exposição mostra esse homem, né, chegando e nascendo no continente africano. A tecnologia, se você pensar na agricultura, se você pensar no fogo, se você pensar no ferro, se você pensar no ouro, tudo isso passa pelo homem africano. É ele o detentor dos conhecimentos, né? Então, quem veio para cá, ou quem foi para o mundo inteiro como escravizado, não foi um ser que não sabia de nada, não foi uma mão de obra brutal. Na realidade, eram artífices, eram homens que tinham conhecimento e até por isso foram escravizados, né? Porque conheciam a forja do metal, conheciam como tirar o ouro da terra. Mas não só como tirar o ouro da terra, mas qual é a ferramenta também que tira o ouro da terra. Então eu gosto da exposição porque ela dá a dimensão humana desse africano que foi escravizado pelo restante do mundo. A importância dele, né? A importância dele. Não existiriam as sociedades humanas como a gente conhece agora, se não fossem esses africanos. E da nossa região, o que você pode contar pra gente? O Vale do Paraíba, né, no estado de São Paulo, o Vale do Rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, assim como todo o Brasil, ele recebeu africanos de diferentes pontos do continente, né? A gente tem aqui uma característica na nossa região e também no português que se fala no Brasil, é a influência dos povos bantus, que são, entre outros, os povos do Reino do Congo, de Angola, de Moçambique, né, da Zâmbia. Também receberam os povos iorubás e nagôs, principalmente você vai ver isso muito na Bahia, né? Os jejes, os nagôs, os iorubás, povos vindos da região da Nigéria, do Benin, do Senegal, e que deram toda essa estrutura para essa sociedade brasileira. O português, ele é muito africano, é muito bantu, os nossos modos também, né, estão muito fortalecidos pelos povos africanos, e toda a riqueza que a gente tem aqui, falando em região do Vale do Paraíba, que principalmente no século XIX, com o café, né? Então foram os africanos aqui os responsáveis pela riqueza trazida pelo café, pelos grandes solares, pelas grandes construções, pelas fazendas. Então a gente tem muito isso dessa mão africana que constrói essa riqueza. A própria industrialização brasileira, a industrialização começando em São Paulo principalmente, se dá pela riqueza gerada pelo café. E quando a gente pensa nos negros africanos que tiraram o ouro da terra, nas Minas Gerais principalmente, a gente pode pensar que a Revolução Industrial que alimentou a Europa se deu com o ouro que saiu daqui das terras brasileiras. Nossa, é muito forte, né? É muito forte, é muita coisa. Quando você se aprofunda... É um universo, né? E a gente tem essa cultura brasileira, que é o samba, né? O samba vem também dos povos africanos, dos povos bantu. A nossa região, que está muito focada na questão cultural, como o jongo, por exemplo, que é uma dança, mas também é um canto de trabalho. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em charqueada, né? Lá no Rio Grande do Sul, quem conhecia a técnica da salga da carne, né? Nossa, eram verdade. Os povos africanos, eram esses negros que foram escravizados, apesar de acharem que no sul teve pouca influência negra, teve porque tiveram poucos negros escravizados, mas esses também foram aqueles que possibilitaram um grande desenvolvimento daquela região. Você tem que pensar que esses europeus que vieram escravizaram. Sim. E você tem que pensar também numa relação do Rio Grande do Sul com os Pampas, com a Argentina, com o Uruguai, né? Onde os negros bantus estavam também escravizados. Sim, nessa região.
Então, tem uma circulação muito grande. A vinda dos imigrantes também já se dá numa época um pouco mais tardia, né? Você vai começar a pensar em imigrações a partir de 1870, 1880, mas tem uma grande influência da presença negra, só que ela não é percebida. Eu vi que tem, aqui, mudando de assunto, algumas artes, são todas africanas. Sim, a gente, isso aqui é um centro cultural, né? Então a gente tem exposições de artistas locais, que sempre são em sua maioria também negros. Então a temática deles sempre está voltada para essa questão afro, pela presença africana na sua cultura. Esse é um trabalho de um artista plástico que nós temos aqui, que nós temos um coletivo, que é o coletivo Rota da Liberdade Zumbi. O nome dele é Davi Silva Mariano, ele que fez a arte na nossa geladeira cultural, assim como também nas pilastras aqui do Centro Cultural, e com uma influência muito dos povos de Angola nesse trabalho dele. E como é para as pessoas colocarem a arte delas aqui? As pessoas vêm, nós temos arte de diversos artistas aqui. Geralmente a gente faz alguns projetos especiais, a gente já teve coletivos de diferentes artistas, já teve exposição individual também. Então o artista vem e a gente faz uma agenda com ele, e ele vem e mostra a sua obra. A gente tem rodas de conversa também sobre literatura, a gente tem cinema, onde a gente exibe alguns documentários e a gente faz rodas de conversa. Então o Centro Cultural ele é muito dinâmico. Que máximo! Se você quiser depois eu posso disponibilizar esse vídeo para vocês também deixarem aqui. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Nós temos cursos aqui, a gente tem curso de estamparia em tecidos com motivos africanos, a gente tem curso de biojoia, que a gente... pela nossa cultura, sendo descendentes de africanos, os africanos tinham uma relação muito próxima e muito forte com a natureza, né? Com o aproveitamento de todos os materiais que a natureza propiciava, e a gente procura trazer isso para o nosso trabalho aqui também. Maravilha, eu gostei muito desse bate-papo com você. Que bom, eu fico feliz. Fiquei mais interessada ainda. Depois desse bate-papo, com certeza eu vou fazer um mergulho mais profundo. Tem muita coisa a ser conhecida, muitos tabus a serem quebrados, muitos preconceitos a serem derrubados, com o conhecimento sobre a cultura africana e sobre a importância dos africanos na construção cultural desse país. Muitos acontecimentos que muitas pessoas não sabem, né? Sim, o tempo todo. E a gente está num momento de não de reconstruir a história, mas ouvir a história por um outro prisma, né? Sim. Porque é um provérbio, né, africano que a gente conhece a história do caçador, mas a gente não conhece a história do leão. Sim. Né? A gente não conhece a história da caça. E a caça também tem a sua versão. A gente tem que dialogar com o outro para também a história ter novos nuances e novos prismas. Claro. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Sinta-se à vontade. Eu quero convidar todo mundo, né? Quem estiver por Taubaté, vem conhecer o Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi dos Palmares. A gente tem uma página no Facebook, Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi dos Palmares. Você pode entrar, você pode curtir. A gente tem aqui uma preocupação muito grande com a questão da comunidade. A gente tem um centro de inclusão digital também. E a gente está aberto. Nós recebemos muitas doações, escritores do mundo inteiro que têm a temática africana nos mandam livros para compor a nossa biblioteca. Então quem quiser mandar uma obra e quem quiser conhecer também, estamos aqui. Muito obrigada, Solange, a gente vai amar tudo isso. Vou trabalhar nesse vídeo com muito carinho e vou mandar para você também, tá bom? Perfeito, eu que agradeço, Karen. Ai, que quadro maravilhoso! Vou dar uma voltinha aqui por essa exposição.
Claro que eu não vou entrar em detalhes. É bom que assim eu atiço a curiosidade de vocês, para vocês virem pessoalmente, tá? É uma exposição muito completa. Fala um pouquinho de cada tema, tá? De cada área. Fala um pouco sobre a libertação da África. Aquela ali é a geladeira, que ela falou que o artista local daqui da região fez para eles, né? Como também a pilastra. Fala sobre a influência do negro na literatura, na música brasileira, até na política, tá, gente? Ó, alguns líderes importantes que marcaram a história, Nelson Mandela. Realmente é uma exposição muito completa para quem gosta e para quem se interessa, principalmente sobre a história do nosso país e sobre o tema negro e África, tá? É um prato cheio, ó. Na artes plásticas, muito legal, né? Futuro da África, a escravidão, claro, né? Que não podia faltar. E olha, às vezes a gente sai da nossa cidade para procurar coisas sobre cultura, coisas legais, né? E no fim, dentro da nossa cidade, tem coisa aí que a gente ainda não conhece. Então, para quem gosta de informação, cultura, conhecimento, procura dentro da cidade de vocês, que com certeza vocês vão achar, tá? Tem algumas artes do outro lado, tem uma biblioteca também, que ela chegou a comentar, né? Eu vou ver se eu consigo, de repente, mais pra frente, voltar aqui e pedir para ela uma explicação mais detalhada de cada parte da exposição, de repente. A literatura. Essa é a parte onde eu tava fazendo o bate-papo com ela, né? A geladeira novamente. Essa outra arte da lateral. Ontem eu conheci aqui um artista também local que mora aqui em Taubaté. Mais algumas artes aqui. Olha que legal.